Tô vendo uma situação aqui que posso ficar um pouquinho melhor para mim. Oiê. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ver se... Gente, eu tô lidando aqui com uma dor no ciático, que tá muito difícil para eu me movimentar. Eu estava dando aula agora há pouco sentado numa cadeira ali, mas eu não estou conseguindo mais ficar sentado na cadeira de dor. Aí eu estou tentando me ajeitar aqui no sofá. Então vocês me desculpem aí um pouquinho, até eu conseguir me ajeitar aqui. Que não tem jeito que eu consiga ficar que não me doa tanto, assim. Espera aí que eu tô vendo aqui como é que eu posso fazer, tá? Segura aí. Vai dar certo. Hum. Tá, acho que assim eu vou conseguir, pelo menos por algum tempo, trabalhar com vocês. Ok, tá mais ou menos ajeitado aqui. Oi, escute, tá tudo bem por aí? Como é que foram de trabalho nesses últimos dias? Ah, a gente fez uma segunda avaliação, depois a gente corrigiu, depois a gente deu uma pausinha, né? E agora a gente retoma, né? O professor Fábio foi trabalhar solos com vocês. Eu não sei se ele já começou, se ele já avançou, mas ele vai trabalhar solos com vocês. Tranquilo? Aí já começou? Então tá, melhor aí. E vocês por aí, como é que não terminou ainda? Tá, ok. Isso aí, depois ele finaliza. Ah, bom dia. Olha, a Jéssica resolveu assistir a aula hoje, Jéssica. Muito bem, Jéssica. Bom dia, Jéssica. A Jéssica está na aula, legal. Onde é que está a nossa latifundiária? Eu não estou vendo a nossa latifundiária aí. Ah, está ali a nossa latifundiária. Está ali a latifundiária. E aí, ô latifúndio, como é que anda as coisas lá? As terras lá. As propriedades lá, como é que anda? Gente, eu tô com saudade de vocês. Alguém vai aparecer aí para me dar um oi, não? Ninguém vai aparecer para dar um oizinho, assim. Ó. Nem assim, uma abanadinha assim, de mão, assim. Não. Ok. Laila, tu não vai aparecer, Laila? Laila. Laila me lembra uma música do Eric Clapton.
Rita, tu não vai aparecer para dar um oi pro prof, Rita. Que dureza essa gente. O professor tem que ficar implorando para um aluno aparecer. E ainda assim eles não aparecem. Ok. Ninguém vai aparecer, não vão nem responder, né? Pior é que isso, não nem responder, eles não respondem. Tá. A última vez que a gente trabalhou, eu estava considerando com vocês sobre agricultura. E... já cheguei em indústria. A Rita diz que está com saudade, mas está com alergia no rosto. Então não tenho autoestima o suficiente. Ai, Riquinha da Rita. Eu já entrei em indústria, então tá. Então, beleza, tanto melhor. A gente já está trabalhando em indústria. Eu ia ver se com você se a gente já tinha entrado em indústria, mas eu não tinha certeza mesmo, né? Então, se a gente já está em indústria, tanto melhor. Então, deixa eu pular aqui. Esses exercícios aqui de agricultura e tudo vocês fizeram, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão que queira discutir disso aqui? Não. Bom, a gente trabalhou tanto agricultura, né, que vocês vão sair profissionais de agricultura até. Então, a dinâmica espacial da indústria, né? Então, é isso aí que nós temos que ver da indústria, né? Tipos de indústrias, novas classes, associações de capital, a revolução industrial, os modelos teóricos, né? Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e tal, né? Renovação da sociedade, né? As transformações. Aqui aparecem então as habilidades, né? Que vocês têm que desenvolver, que a gente tem que trabalhar contigo, etc. Né? A gente vai ver demografia deverá ser comigo. Tá? A população deverá ser comigo. Tá? Então, as atividades industriais. Né? Eu acho que eu vou retomar um pouco de indústria com vocês, porque dado o intervalo que a gente teve aí e tal, né? Pode ser que alguma coisa tenha ficado um tantinho de tempo aí para a gente retomar, então, e ficar uma coisa mais ajustada para todo mundo, tá? À medida que vocês têm dúvida, obviamente vocês me comuniquem aí para a gente ir resolvendo as dúvidas, tá? Então, para a gente começar, né, como o nosso próprio autor está dizendo ali, ó, leia o texto a seguir. Então, a ideia que esse texto está mostrando para nós é a ideia de que para se produzir um avião, um Boeing, né, existem porções daquilo que de matéria-prima que tem que ser buscada em um determinado lugar, e esses lugares correspondem a, né, fontes, né, de matérias-primas em diferentes países. E essas fontes de matérias-primas em diferentes países exige uma organização de um modelo sistêmico, de uma forma sistêmica de trabalhar. Né? Então, uma empresa que vai buscar peças e, portanto, matérias-primas em diferentes países, ela tem que estar bem organizada para fazer isso.
Tem que ter um planejamento para fazer isso. Levando em conta, então, que quando a gente começa a estudar a indústria dentro desse ponto de vista sistêmico, quer dizer, a organização da produção industrial, essa organização leva em conta, ou precisa levar em conta, que esse processo ele tem que ter uma racionalidade. Essa racionalidade, em algum momento, ela se ajustou para começar, para passar a existir. E por isso que nós relacionamos a indústria ao capitalismo, ao sistema capitalista e à revolução industrial. Na verdade, conforme a gente já disse, indústria é todo fazer humano. Todo fazer humano é uma indústria. Agora, o fazer humano organizado, né, sistêmico, disciplinado, ele é algo, digamos assim, historicamente recente, né? Então, por isso que a gente fala na Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ela deu o pontapé inicial para essa forma sistêmica do ser humano passar a produzir. Uma outra coisa que a gente vê nesse processo sistêmico é o fato de que essa indústria passa a produzir em grande quantidade. Então, o que a gente chama de produção e consumo de massa, tá? Em grande quantidade. Eu vou parando um pouco aqui, mas é só para ir me ajeitando, né? Então, em produção e consumo de massa. Então, pensar nessa forma sistêmica de produção e consumo de massa é pensar que nós precisamos também de uma divisão de trabalho e essa organização do espaço do trabalho, que é a organização da fábrica, do processo de produzir. Então, o dono da fábrica, ou os donos, passam a ter uma metodologia, uma forma de conduzir as coisas. E, ao mesmo tempo, que essa organização do trabalho, ela vai se dar também de forma diferente em porções do mundo. Então, a questão do trabalho no mundo passa a ser uma questão internacional. E por isso que a gente chama de divisão internacional do trabalho, onde os países vão participar e participam de maneira diferente da montagem industrial. Alguns países participam fornecendo matéria-prima, outros países participam produzindo, transformando a matéria-prima. Outros países participam criando o produto. Outros participam apresentando, divulgando o produto. E alguns desses tantos, além de fazerem isso, consomem o produto. Mas a lógica do sistema capitalista, ela é e tem sido uma lógica que não atende toda a humanidade. Então, não são todos que participam do sistema. Embora o sistema se venda, se propagandeie para todos, como se todos pudessem, como se todos tivessem condições de consumir. Mas esse consumo não é para todos. Tá? Então, isso é bem importante a gente lembrar. O capitalismo, ele não é um sistema para todos. Não tem para todos.
E isso faz a gente querer participar do sistema. E aí, então, alguns países, para poder participar do sistema, vão se submeter, se sujeitar a participar dele com aquilo que podem. Então, lá no Pacto Colonial, nós, colônia, a gente participou fornecendo matéria-prima. Os países industrializados, ou que se tornaram industrializados, foram os países que começaram a criar produtos, inovar os produtos, produzir os produtos e consumir os produtos. E para nós restou participar com as matérias-primas. E, em alguma medida, uma parte de nós a ter acesso a uma parte desse consumo. Digamos assim, as migalhas do sistema. Basicamente, tem sido assim que o capitalismo vem funcionando do ponto de vista desde a sua Revolução Industrial primeira até agora. Bem, então no nosso texto ele está dizendo assim, esses fornecedores agora podem estar virtualmente em qualquer lugar. Eles não precisam estar ali do lado. Na verdade, ao lado dos portões da fábrica hoje significa em qualquer lugar do planeta. O jato 777 da Boeing é montado com 3 milhões de partes advindas de mais de 900 fornecedores e 17 países do mundo inteiro. Conforme mostra a figura, o que a Boeing faz é produzir as asas e a fuselagem e montar a aeronave. Então, a empresa mesmo, Boeing, nesse caso aqui, ela não produz todas as peças do seu avião. Ela produz uma partezinha dele. O restante vem de outros cantos do mundo. Então, é isso que nós chamamos de divisão internacional do trabalho. Tá? Então, as empresas perceberam que a cadeia de suprimentos poderia ser dividida e espalhada pelo mundo. Elas não apenas arrancaram as portas da fábrica, mas também o telhado das fábricas. Era possível fazer mais do que obter produtos ou componentes de outras partes do mundo. Era possível instalar os estágios da cadeia de suprimentos em diferentes localidades do mundo e coordená-los centralmente. Frequentemente, essa era a melhor maneira de otimizar toda a cadeia de suprimentos, para entregar o produto certo, no local certo, no tempo certo, no preço certo. Tá? Que vem a ser hoje o que a gente chama de just in time. Então, a gente foi superando as questões do Fordismo, do Taylorismo, do Fordismo, passando pelo Toyotismo, chegando nas condições do just in time de hoje. Tá? Então, o que vem levando o mundo a essa condição globalizada, de uma produção globalizada? Então, o espaço, né, ele foi ficando um espaço cada vez mais enxuto, o espaço foi ficando cada vez menor, né? Que nós chamamos também hoje de aldeia global, né? Essa condição de um espaço enxuto menor vem se dando também potencialmente junto com o avanço da ciência, da tecnologia, e esse avanço da ciência e da tecnologia são repassados para a logística, para o transporte, né, pelos meios de comunicação, pelo desenvolvimento da internet. Então, isso aí tudo apressa, isso tudo aproxima o mundo, né, umas porções, aqueles que participam dessa dinâmica do mundo. Tá? Então, por isso que a globalização ela passa a ser uma etapa
né, em que aqueles que estão produzindo e consumindo participam do sistema. E aí nós vamos dizer que houve duas coisas. Primeiro, existem as chamadas áreas centrais, né? Mas também existe uma desconcentração espacial da indústria. Tá? Então, o que são as áreas centrais? Os países que são chamados de desenvolvidos são chamados de países centrais. Esses países passam a ser os países produtores, inovadores, criadores de produtos. Esses são os países centrais. E esses países centrais, eles definem as regras de como as coisas funcionam. Tá? Os países centrais definem as regras de como as coisas funcionam no mundo globalizado. E assim como existem os países centrais, portanto, com as indústrias centrais, existem os países periféricos. Os países periféricos, a periferia do sistema, é onde a gente não tem jeito de como eu ficar. Tudo dói. Tá me mexendo um pouquinho aqui, segura aí. Os países periféricos, seguinte, os países periféricos são os países que vão participar do sistema dentro de uma dinâmica coordenada pelos países centrais. Tá? Então, os países periféricos participam, mas participam perifericamente. Isso significa dizer que alguns países centrais resolveram, né, descentralizar os processos de seus processos de produção. E para descentralizar seus processos de produção, o que eles fizeram? Eles inovaram, né, inovaram as suas condições de produção. Né? Ao inovarem as suas condições de produção, eles passam a ter essa possibilidade de se espraiar pelo mundo. Tá? Então, ali, quando o nosso autor fala na nova divisão internacional do trabalho, tá? Esse novo processo, dizer ali, né, acelerou a industrialização de muitas áreas periféricas. Então, alguns países tornaram-se industrializados a partir da expansão industrial de outros pré-existentes. E aqui a gente fala em desconcentração industrial. Desconcentração ou descentralização. Essa palavra é uma palavra que tem tido bastante uso ultimamente. Inclusive, alguns confundem desconcentração industrial com desindustrialização. Tá? E cuidado para a gente não confundir uma com a outra. A desconcentração industrial, ela significa que as empresas que estavam concentradas
sediadas nos países centrais decidiram sair dos seus países centrais e instalar sedes, unidades de produção em outros países. Então, esses outros países passam a ser chamados de áreas periféricas. Tá? Então, isso aí é a desconcentração ou descentralização. Tá? E por que os países, ou melhor, por que uma indústria resolve sair de uma área buscando outra área para produzir? Então, nós precisamos lembrar que toda e qualquer indústria está sempre atrás de 3 coisas, pelo menos. Tá? Porque a Boeing não produz tudo no seu país de origem. E ela precisa de 17 países para produzir. Porque 3 coisas motivam uma empresa, uma indústria ou um negócio. Pelo menos 3 coisas. Toda e qualquer empresa, ela quer, 1, maximizar lucro. 2, minimizar custos. 3, obter vantagens locacionais. Tá? Essa é a lógica da divisão internacional do trabalho. Tá? A Nike não vai sair dos Estados Unidos, a Ford não sai dos Estados Unidos, a GM não sai dos Estados Unidos, a Coca-Cola não sai dos Estados Unidos, porque eles são bonzinhos e querem distribuir seus produtos em outros cantos do mundo. Tá? Eles vão para esses outros cantos do mundo se eles puderem lucrar mais, ter menores custos e obter vantagens. Essa ideia de vantagens locacionais, não sei onde é que eu posso escrever aqui. Tá? Essa ideia de vantagens locacionais caso vocês não estejam entendendo que eu estou sendo muito teórico, vocês me avisem, tá? Como eu estou conversando com uma boa parcela de alunos que já foi meu aluno antes e já teve essa matéria comigo em outro momento, então eu estou me permitindo aprofundar um pouco dos temas de uma forma um pouquinho mais teórica. Tá bom? Mas caso você não esteja me entendendo, isso que está muito teórico, está meio estranho isso daí eu baixo a bola um pouquinho, tá? Mas, então, quando as empresas falam em obter vantagens locacionais, isso nos liga à ideia de monopólio, oligopólio e cartel. Tá? Monopólio, oligopólio e cartel. Monopólio, oligopólio e cartel. Sendo que cartel é uma forma de associação considerada ilegal em vários cantos do mundo. Tá? Então, toda empresa quer sozinha, existir sozinha. E talvez eu já tenha dito isso para vocês. O ideal é que aqui em Porto Alegre
só existisse o Conecta como curso preparatório de vestibular. E aí o que nós teríamos? Só o Conecta mandando na cidade. Mas o Conecta não está sozinho, então ele precisa competir. A lógica do capitalismo, ela nos leva a essa ideia de liberdade e, portanto, de liberdade, competição. Tá? A lógica. Mas, se eu puder suprir, eu quero ter liberdade, mas se eu puder restringir ou suprimir a liberdade do outro, se eu puder, eu farei isso. Porque eu quero ser livre, mas não necessariamente que o outro, principalmente que é meu concorrente, tenha de ser livre também. Por isso que vocês vão lembrar da frase do Getúlio Vargas lá, né? Que o pessoal atribui ao Getúlio Vargas lá, né? Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Né? Então, nesse caso, né, para os amigos, ou para mim e para os meus, a liberdade. Para os outros, a lei, as regras e a dureza da lei. Tá? Então, nesse caso, a industrialização descentralizada para outras áreas, quer dizer, as indústrias, as empresas, elas têm estratégias. Então, elas olham para o mundo e veem no mundo onde podem existir vantagens. Tá? E daí elas vão para aqueles lados lá. O que vem acontecendo é que alguns países, sobretudo os países mais fracos, mais frágeis, eles se colocam numa condição subserviente em relação ao que as indústrias propõem. Tá? E aí, então, essas nações acabam ficando nas mãos dos empresários transnacionais, do poder das empresas transnacionais. Então, essa é uma situação. Outras nações conseguem controlar a relação do fluxo entre demandas industriais e necessidades locais. E daí, como elas conseguem fazer esse controle, elas conseguem sentar à mesa e rediscutir com as indústrias, e daí essas vantagens locacionais acabam também sendo vantagens para os governos dos países, não somente para as empresas transnacionais que lá estão. Tá? Então, olha só, muitos países conciliaram, nosso autor aqui está sendo bem modesto, assim, bem, pode ser que isso aqui tenha sido uma apresentação de trabalho, de dissertação de mestrado, né? Daí o autor ele vai tentando ser mais suave no palavreado, né? Então, muitos países conciliaram a oferta de mão de obra barata e incentivos fiscais, com a incorporação das estratégias de produção moderna, com a incorporação de estratégias de empresas. Né? Recebendo apoio e investimentos dos centros das indústrias centrais. Então, as indústrias centrais têm estratégias e algumas dessas estratégias puderam ser conciliadas entre país e empresa. Tá?
Então, o que que uma empresa... Olha aqui as vantagens locacionais. Eu vou sair do meu país e lá no outro país alguém vai produzir e a mão de obra que eu vou pagar lá é mais barata. Algumas empresas vão sair de um determinado país e vão para outro, lá naquele outro país, e essa empresa vai ter incentivo fiscal. Ou seja, ou não vai pagar imposto, ou vai ter um prazo maior para poder pagar, né? Que são as tais vantagens locacionais. Provavelmente eu já tenha dito isso para vocês em algum momento, né? Mas olha só, um engenheiro da Ford nos Estados Unidos ganha $30 a hora de trabalho. Um engenheiro da Ford no Canadá ganha $25 a hora trabalhada. Um engenheiro da Ford no México ganha $5 a hora trabalhada. Tu é o seu Ford. E no Brasil, tu vai poder pagar $3 a hora de trabalho para o engenheiro. O mesmo engenheiro dos Estados Unidos que ganha $30, no Brasil, seu equivalente, seu colega equivalente, ganha $3. Tu é o seu Ford. Tu vai vir para o Brasil colocar uma fábrica de produção no Brasil, de montagem? Sim, tu vai vir. E se o governo do estado onde tu vai te instalar a tua fábrica disser para ti, olha, seu Ford, o senhor não precisa pagar imposto por 20 anos, tu vai vir? Sim, claro que tu vai vir. E se o governo do estado disser para ti assim, olha, seu Ford, o senhor não precisa pagar o frete dos caminhões de cegonha que vão deslocar o seu automóvel da fábrica, do pátio da fábrica, até o porto. O senhor não precisa pagar o frete. Tu é o seu Ford, tu vai vir para o Brasil? Sim, tu vai vir. Isso nós chamamos de vantagens locacionais. Tá? Essas vantagens locacionais vão fazer tu diminuir o custo daquilo que tu vai produzir e, portanto, aumentar o lucro daquilo que tu vai produzir. E aí o governo do país diz o seguinte, olha, seu Ford, nós não temos leis que restringam a remessa de lucros. Então, o senhor pode lucrar aqui no nosso país e pode mandar os lucros para o seu país de origem. Tu é o seu Ford, tu vai vir para o Brasil? Sim. Pastor, tu comentou sobre cartel e nos surgiu uma dúvida. Qual a diferença entre trust e holding? E quais exemplos posso dar para cada um deles no dia a dia? Boa. Holding. Holding. Olha só. A Tainá produz soja. A Rita tem uma empresa de transportes, de caminhões, de trens, é a empresa da Rita. Então, a Rita e a Tainá fazem um acordo. A Tainá produz soja, os caminhões e os trens da Rita vão lá e pegam a soja e levam para o porto para exportar. E esse negócio se torna muito grande. E a Rita
vai ter caminhões e trens no Brasil inteiro, no Chile, na Argentina, e a Tainá tem terras não só no Brasil, tem terras no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, e produz soja em tudo que é canto. E aí o troço fica grande demais. Daí a Tainá não tem mais condições de administrar todas as terras dela. E nem a Rita tem condições de administrar todos os caminhões e os trens que ela tem para deslocar o material. Porque elas não podem cuidar de tudo ao mesmo tempo. Então, chega o Caxambu e negocia com a Rita e com a Tainá. E o Caxambu forma uma empresa que vai administrar os negócios da Rita e da Tainá. O Caxambu é uma holding. Então, a holding é uma empresa que cuida dos negócios das outras empresas. Caxambu, eu preciso saber se tu entendeu isso. Exato. Tu não manda nas empresas, tu só administra os ganhos dos lucros desse negócio. A empresa de soja continua sendo da Tainá, da Tainá. A empresa de transportes continua sendo da Rita. Tu é uma holding que administra as duas e ganha em cima disso. Eu preciso da tua resposta sim ou não para o entendimento do exemplo que eu estou te dando. A Ambev é isso. Sim, a Ambev é isso. Responde, Caxambu. Sim, entendi. Não, não entendi. Ah, tá, respondeu. Sim, entendi. É que quando eu estava perguntando, tu já tinha respondido, aí eu não li que tu respondeu. Tá? Então, isso aí é uma holding. Tá? Errou? Tá. E o trust? O trust é uma estrutura de empresa em que várias empresas que já detêm um controle de mercado, um papel de mercado, se ajustam ou se fundem para assegurar mais controle. Tá? Então, por exemplo, os postos de gasolina, a Shell, a Rede Sim, a Texaco, a BP, a Ipiranga, eles formam um trust, quer dizer, formam uma organização para que eles possam continuar sendo os controladores dos preços e dos mercados. Mas tu... Então, assim, ó, deixa eu ver mais quem está na aula. Ó, a Lara é a Shell. A Nicole é a Ipiranga. O João Vitor é a Rede Sim. Então, eles sentam à mesa e discutem os preços da gasolina na área metropolitana de Porto Alegre. Cada um deles continua sendo o que são. Eles administram a própria empresa
e tentam negociar com os outros para que eles possam continuar, cada um com a sua empresa. Isso. Quando o trust é ilegal, ele se torna um cartel. Tá? O cartel é o trust de algo ilegal. Por exemplo, drogas. Não, o trust em si não é ilegal. O trust é só as manobras do sistema. Tá? O trust não deveria existir, mas como alguns países não têm legislação antitrust, por exemplo, nos Estados Unidos, existe uma legislação antitrust. Tá? Porque o trust leva ao quê? O trust leva ao monopólio ou ao oligopólio. Os acordos de postos de combustíveis é legal? Os acordos entre postos de combustíveis não têm uma prescrição na lei ilegal, por isso que é difícil de prender os caras. Nós não temos uma lei no Brasil de que proíba a Shell, o dono da Shell, de encontrar o dono da Ipiranga, de encontrar o dono da Rede Sim e deles sentarem na mesa num restaurante e discutir os preços. Nós não temos uma lei no Brasil proibindo isso. Eles são livres para sentar onde eles quiserem. Entende? Daí os caras fazem da maneira como fazem. E por isso que nos Estados Unidos, mesmo tendo uma lei antitrust, é difícil de captar que é trust. Tá? Agora, uma coisa que é sabidamente ilegal é drogas. Então, o cartel, aí, qualquer associação que tiver de gente produzindo drogas é cartel, porque daí já é ilegal mesmo. Tráfico humano já é ilegal. Tráfico de armas já é ilegal. Então, tu tem a empresa X que faz tráfico ilegal de armas. A empresa Y que faz tráfico ilegal de armas. Já é ilegal. Então já é um cartel. Não dá nem para falar em trust. Agora, gasolina, cerveja, medicamentos e os demais são tudo dentro da lei, né? Então, se essas empresas formarem trust, ok. Enquanto não houver uma lei antitrust, elas vão indo. Entendeu, Caxambu? Beleza, querido? É isso aí. Tendo dúvida, pergunta. Tá? Então, nós estamos indo ali. Então, a nova divisão internacional do trabalho nos leva a essa condição. Tá? Então, nós vamos ter indústrias centrais e indústrias periféricas. As indústrias centrais são as empresas tradicionais que mandam no mercado. O modelo de indústria globalizada foi, portanto, reorganizando a geografia industrial. Sim, alguns países seguiram dedicados ao setor primário, destacando-se principalmente na produção de alimentos e matérias-primas. Os de industrialização mais clássica representaram outro extremo, né? Quer dizer, atendo-se à geração de tecnologias, né? E oferta de serviços. O destaque mais complexo dessa nova divisão internacional do trabalho
né? São os países que se industrializaram de forma mais recente. Tá? Em alguns casos, como o Brasil, ainda há um esforço produtivo muito grande em torno do setor primário, mesmo já tendo ocorrido a industrialização. Ainda de que de forma dependente, do nosso caso de Brasil, e aqui aparece uma coisa assim, que é interessante também, No nosso caso de Brasil, a nossa industrialização, ela é de caráter exógeno. Tá? Os países de industrialização tradicional são os países de industrialização endógena. Tá? Então, o Brasil e os países em desenvolvimento, ou os países subdesenvolvidos, têm um caráter de industrialização exógena. E os países de industrialização tradicional têm um caráter de industrialização endógena. Isso aqui também é interessante que vocês entendam. Por exemplo, quem inventou a Coca-Cola foram os americanos. Quem inventou a Nike foram os americanos. Quem inventou a Ford foram os americanos. Quem inventou a GM foram os americanos. Quem inventou a Pepsi foram os americanos. Essas empresas todas estão no Brasil, mas não fomos nós quem as criamos. Mas nós produzimos elas. Então, as nossas empresas que estão aqui, ou que produzem aqui no Brasil, elas não são nossas, elas estão no Brasil. Por isso que nós chamamos de transnacionais. Tá? Se as principais empresas transnacionais que hoje estão no Brasil e lucram no Brasil e obtêm vantagens locacionais no Brasil e diminuem seus custos aqui no Brasil, se elas resolverem fechar a porta e ir embora, nós brasileiros quase voltaremos ao período colonial, porque a gente vai ficar sem quase nada. Por quê? Porque as indústrias brasileiras não têm produção suficiente, nem o tipo de produto análogo suficiente capaz de fazer frente a atender a demanda do mercado. Se a Coca-Cola e a Pepsi, com todos os seus produtos e subprodutos, fecharem as portas no Brasil, que refrigerante nós vamos tomar? Se a Ford, se a GM e se as principais empresas transnacionais que produzem automóveis e estão no Brasil fecharem suas portas, suas fábricas no Brasil, que automóvel você vai comprar? Se a Nike, se a Mizuno, se a Adidas, se a Puma fecharem suas portas no Brasil, que tênis e artigos esportivos vocês vão comprar? Esse é o peso da divisão internacional do trabalho, esse é o peso da presença transnacional, esse é o peso da falta de uma indústria de caráter interno nos países subdesenvolvidos, o que nos torna ou que nos mantém dependentes. Tá? Que os torna e nos mantém dependentes.
Foi essa divisão mais complexa de tarefas produtivas. Então, olha, os países assumem tarefas produtivas. Tá? E isso realmente é bastante complicado, bastante delicado. E aí, então, entra a figura dos chamados, do ponto de vista moderno, entra a figura dos chamados tecnopolos, né? Quem são os tecnopolos, né? Os tecnopolos hoje são empresas de tecnologias de ponta, né? Que estão hoje se afastando das velhas ou das áreas tradicionais de concentração, instalando-se em locais onde a produção industrial está associada aos centros de pesquisa e ensino universitário, que é transformando a pesquisa, o ensino, os laboratórios em zonas de produção, em áreas de produção. Uma das coisas que a gente está vendo agora aí com essa entrada da Huawei, chinesa, é exatamente isso, né? A Huawei está ameaçando o Vale do Silício. Então, nós tínhamos um tecnopolo lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde falar em centros de criação de inovação tecnológica era falar do Vale do Silício. E a Huawei, faltou o A ali, né? Na verdade, nem sei se tem esse A aqui também. Mas a Huawei, que todo mundo sabe de quem é que eu estou falando, né? A Huawei, ela, que é uma chinesa, que está aí com a tecnologia 5G sendo, né, colocada aí na linha de frente, né? A Huawei está disposta a fazer esse enfrentamento, tirando a primazia do Vale do Silício. Então, Dell, Apple, Microsoft, Google, todas essas empresas aí, né, conhecidas pelo seu alto teor tecnológico, né, e de caráter americano, estadunidense, etc., elas estão agora enfrentando um novo concorrente, alguém que não existia antes e que agora passa a existir. Quer dizer, um daqueles países que está preferindo não se submeter à lógica de imposição do capital tradicional. Tá? Então, o que vem a ser esses tecnopolos, né? Cidades, em geral, de pequeno e médio porte, detentoras de infraestrutura de comunicação, transporte, energia altamente eficientes, que estão vinculando tudo isso aqui à logística, né? Esses são chamados tecnopolos. Tecnopolos também são conhecidos como cluster. Claro que isso aqui é uma palavra em inglesa, tem a pronúncia inglesa, né? Cluster. Que vem a ser o quê? Tu reúne basicamente na mesma área, na mesma região, né, as empresas com tudo daquilo que elas precisam para poder desenvolver a sua produção. Então, se tu pensar num automóvel, por exemplo, a Ford, tá?
para você produzir um automóvel da Ford, ou melhor, para o Ford produzir o automóvel dele, o que o Ford precisa? Precisa de borracha, precisa de tecido, precisa de tinta, precisa de design, precisa de minerais, precisa de, sei lá, qualquer outra coisa de autopeças. Então, quando uma empresa muito forte, normalmente uma transnacional, cujo processo de produção exige outras empresas juntas, essa empresa se instala num determinado país, uma determinada área do país, e as suas fornecedoras vão se instalar bem pertinho delas. Por exemplo, a Ford, digamos, usa pneus Pirelli. Então, a Pirelli vai se instalar perto da Ford. A Ford usa tintas Renner. Então, as tintas Renner vão se instalar perto da Ford. A Ford usa ferro e alumínio da Vale do Rio Doce. Então, a Vale do Rio Doce vai se instalar ou vai botar uma filial ali pertinho da Ford. E assim por diante. Tá? Então, as empresas de caráter transnacional, normalmente, elas demandam outras empresas. E essas outras empresas vão se deslocar para aquela área e vão se estabelecer ali, e ali elas vão contribuir com o processo de produção maior. Todas as empresas ali vão lucrar. Por quê? Porque elas vão maximizar seus lucros, vão minimizar seus custos, até porque a Pirelli tem que colocar um monte de caminhão com um monte de pneus, e esses pneus serem levados para a linha de montagem da Ford. Então, quanto mais próximo ela tiver da Ford, menos distância vai ter o caminhão para se deslocar e menos custo ele vai ter. Tá? Então, isso aí nós chamamos de cluster. E muitos desses clusters estão associados às zonas de tecnologias, ou seja, onde vai ter mão de obra qualificada, né? Tecnologia moderna avançada, né? Universidades, centros de pesquisas próximos para descobrir novas técnicas, novas tecnologias que vão sendo aplicadas. Então, o laboratório lá da universidade está testando como é que uma direção de automóvel pode ter um botão para limpar o vidro, um botão para ligar o rádio, um botão para ligar, para abrir o porta-malas, um botão para trancar as portas, um botão para etc. Tudo na direção do carro. Que o motorista não tem que estar mexendo no painel, está tudo ali no botão. Então, o laboratório está testando isso, a universidade está pesquisando isso, e ela já está pertinho da fábrica onde isso vai ser adotado. Tá? E isso transforma a industrialização em parques industriais de determinadas áreas do mundo. Então, nós vamos chamar de áreas centrais e áreas periféricas. Tá? Teria como falar sobre o espaço industrial estadunidense, como o Vale do Silício, que comentaste aí por diante? Sim, vamos falar de um por um deles depois. Tranquilo. Não sei se na aula de hoje, né? Mas nós vamos falar de cada um deles. Essas associações estão presentes hoje em países de industrialização posterior,
né? Então, isso aí já existe, não só nos países tradicionais, existe também nos países, né, de industrialização mais recente, como os tigres asiáticos, né, na Índia e até no Brasil. Então, aqui no Brasil, onde é que nós temos isso? Campinas, São José dos Campos, né, Resende, Petrópolis. Tem algumas áreas do Brasil que a gente já começa a chamar de tecnopolos. Bem? Any question? Tudo? Pelo menos de vez em quando surge uma perguntinha para a gente saber que vocês estão por aí ainda. Tá? Como é que a gente classifica as indústrias? Tá? Então, as classificações. A indústria, ao longo da história, é o interesse de grupos sociais de obter natureza os bens necessários à sua manutenção. Os bens produzidos de forma manual, por meio do artesanato. Né? Então, a gente fala das indústrias como fases. Né? Houve uma fase artesanal. A manufatura coexistiu por muito tempo com o artesanato, utilizando máquinas simples e apresentando um processo pouco complexo de organização do trabalho. Tá? Mas, com o tempo, né, o que aconteceu? Aconteceu também, quando a gente fala em divisão do trabalho, houve lá na antiguidade, isso aqui também do ponto de vista histórico pode ser trabalhado, né? Para o Enem até é bom a gente pensar nisso, né? Lá na antiguidade, como é que se dava a atividade laboral do ser humano? O homem caçava, coletava e produzia na agricultura e a mulher cuidava da casa. A mulher ajudava na agricultura. Quando o homem saía para caçar, para pescar, para coletar, a mulher cuidava da agricultura. Então, houve no passado uma divisão sexual do trabalho. Cada gênero responsável por determinadas atividades. Foi passando o tempo, passou a haver uma divisão social do trabalho. Homens livres produzindo coisas, homens escravos produzindo outras coisas. Hoje em dia, nós falamos em divisão internacional do trabalho. Países desenvolvidos produzindo tais coisas, países subdesenvolvidos produzindo tais coisas. Hoje em dia, a gente vem minimizando a diferença entre sexos nas atividades laborais. Trabalhos que antes eram só vistos como sendo de homens, já são feitos também por mulheres, e trabalhos outrora vistos somente por mulheres também são feitos por homens. Então, a divisão sexual do trabalho hoje, ela já não é mais tão pesada, tão forte, tão marcante assim. Agora, é claro que a gente ainda vê situações diferenciadas no quesito remuneração do trabalho. Porque a remuneração do trabalho da mulher frente ao trabalho do homem na mesma profissão, na mesma atividade, essa remuneração ainda é maior para o homem do que para a mulher, na maior parte das vezes. Então, é claro que isso ainda é um desafio. Mas também já se observa que esse tipo de diferença, embora exista em todos os países,
praticamente, essa diferença é menor nos países desenvolvidos e maior nos países subdesenvolvidos ainda. Tá? Bom, então, com o passar do tempo, ou seja, a partir da Revolução Industrial, os processos de organização de trabalho se tornaram mais dinâmicos, mais rápidos, mais intensos. A produção e a produtividade, elas aumentaram muito. E ao mesmo tempo que algumas coisas se simplificaram pelas máquinas, elas também se complexificaram pela condição da produção e pela estrutura racional e profissional que vai se exigindo. Então, essa dinâmica também, né, favorece a compreensão, né, de forma de classificar as atividades laborais. Né? No final do século XVIII, ou seja, já no final já tinha avançado a primeira revolução industrial, né? Alguns mecanismos técnicos otimizaram os processos de transformação de matérias-primas. Esse momento ficou conhecido, então, como Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial chegou no campo, Revolução Agrícola, chegou na cidade, urbanização, e, obviamente, mexeu na paisagem, mexeu no espaço geográfico. Aquilo que o Milton Santos vai falar, então, não mais de espaço natural, mas espaço geográfico. Lembra de que o espaço geográfico é a natureza socializada. Tá? E aí, então, o que o autor que eu citei agora está acontecendo aqui, né? Então, diante disso, a gente começa a classificar a indústria, né? Observando nela ou nelas diferentes formas de funcionamento. Tá? Diferentes formas de funcionamento. Então, nós vamos falar indústrias de bens de produção. Né? Então, o que são bens de produção? O critério mais classificado das indústrias se baseia no destino dos bens. Né? Então, é um dos critérios. Para que o cara está produzindo? Então, bens de produção são aquelas que produzem para outras indústrias. As indústrias de bens de produção produzem para outras indústrias. Pessoal, isso aqui cai em prova muito comum de prova. Isso aqui tu tem que saber. Tá? Então, as indústrias de bens de produção são as indústrias que produzem para outras indústrias. Elas também são chamadas de indústrias de base. Tá? Por exemplo, alguém tem que ir lá no chão da terra buscar o carvão, buscar o petróleo, buscar o ferro. E isso é uma atividade industrial, de demanda industrial. Então, indústrias de bens de produção, né, transformam os recursos naturais, isso que eu falei, né, o ferro, o carvão, o petróleo, né, os recursos naturais em matérias-primas industriais. Tá? Ó, extrativismo mineral, petroquímica, né, metalurgia, aço, siderurgia. Essas são indústrias de base. As indústrias que vão sustentar as outras indústrias. Foi? Muito bem. E existem as indústrias de bens de produção de capital. Ah, meu Deus, exagerei. Bens de produção de capital. Bens de produção de capital são as indústrias que produzem as máquinas, as peças,
os motores, os equipamentos para as outras indústrias. Tá? Então, as máquinas, né? Então, a indústria de extração mineral vai comprar uma máquina para poder cavar melhor a terra e buscar o minério. Então, ela vai contratar, ou melhor, contratar não, vai comprar, adquirir máquinas de uma outra fábrica que produz a máquina. Tá? Então, isso aí são chamados de bens de produção. Produção de base, produção de capital. Eu nunca sei que hora termina a minha aula, mas pelo jeito já está meio que chegando no fim dela, né? E as indústrias de bens de consumo, que nós vamos subdividir em consumo durável e consumo não durável. O que é uma indústria de consumo durável? Se vocês comprarem um automóvel, um eletrodoméstico, né, você vai ter um uso contínuo, né, por bastante tempo. Se vocês comprarem remédios ou alimentos ou bebidas, é um consumo momentâneo. Um automóvel pode durar 10 anos, 20 anos. Pode ficar 10 anos com o mesmo carro. Ou mais, se tu cuidar dele bem direitinho. Bens de consumo durável. Mas se tu comprar uns cookies, não é recomendável que tu fique 5 anos, 3 anos, 2 anos com ele guardado em casa. Então, é um bem de consumo não durável. Tá? Então, indústrias de bens de produção, de base e de capital, indústrias de bens de consumo, duráveis e não duráveis. Então, essa é uma das maneiras de a gente classificar as indústrias. Question? Duda? No question. Eu achei interessante isso aqui, porque eu não me lembro de ter escrito isso aqui antes. Mas... Ah, fui eu que escrevi. Será que fui eu que escrevi isso aqui? Enfim. Tá? Modelos de industrialização. Quando buscamos uma classificação dos produtos, dos processos de industrialização, segundo o seu modelo, é comum agrupá-los entre os seguintes tipos: modelo clássico, modelo tardio, modelo planificado. Os modelos planificados e tardios foram desdobramentos ou resultado de processos ocorridos em países desenvolvidos, onde houve industrialização clássica. Por isso, analisaremos de forma mais aprofundada essa última. O que foi o modelo clássico? A partir do século XVIII, em várias regiões da Europa. A isso nós chamamos de modelo clássico. E, posteriormente, em países como o Japão e os Estados Unidos. Tais países deflagraram processos econômicos, sociais e políticos
que até hoje influenciam o mundo, né? Então, esses são os chamados modelos clássicos de industrialização. Então, a industrialização clássica é a industrialização que vem com a Revolução Industrial dali em diante. Tá? Bem, acho que para a nossa aula de hoje é isso daí. Deixa eu stop share aqui. Para a nossa aula de hoje é isso daí. A gente avança em industrialização na próxima aula. Tranquilo? E você desculpe aí, hoje eu estou bem devagar no meu ciático. Espero que isso não tenha atrapalhado tanto a compreensão da matéria. Espero ter pelo menos dado o recado da forma mais adequada possível para vocês. Tá bem, queridos? Tchau para todo mundo. Tudo de bom. Bye, bye, Johnny. Vocês querem fazer o favor de me dar tchau? Obrigado, Jéssica. Melhoras. Jéssica, quem é que estava te chamando de gordinha e dizendo para tu vir lá para frente? Eu vi alguém te chamando de gordinha. Tu não é gordinha nada, Jéssica. Era o teu vizinho? Que vizinho ordinário, atrevido esse vizinho, Jéssica. Aí vocês foram caminhar. Mas como é que tu tá saindo para a rua, Jéssica, se nós estamos em fase de isolamento social, Jéssica? Jéssica.